Boa noite a todos, aos telespectadores. Dr. Sarrobo, parabéns pela brilhante carreira. Fico feliz, enquanto cidadão, saber que tem uma pessoa da sua competência hoje no Ministério da Justiça. Para quem não sabe, o Dr. Sarrobo criou, enquanto Procurador-Geral, a Promotoria Especializada de Combate aos Crimes Raciais. E, a partir disso, isso se expandiu como um exemplo para o Brasil. Sabemos também que, diante da guerra que acontece lá em Israel, muitas pessoas acabaram se envolvendo com um crime que é tão grave contra a violência urbana, que é o terrorismo. A Polícia Federal fez algumas operações aqui no Brasil, prendendo brasileiros ligados a grupos terroristas como o Hezbollah. Também se sabe que na tríplice fronteira, a Polícia Federal monitora a entrada e saída de pessoas e, em relação a isso, tivemos alguns meses, acho que 2, 3 meses, uma grande polêmica que envolveu a tentativa de um membro ativo do Hamas, que seria uma das pessoas de liderança, de entrar no Brasil e foi impedido justamente pela fiscalização da Polícia Federal e por causa de uma atuação muito veemente do Ministério da Justiça, interpretando que, nada obstante o Brasil não reconhecer Hamas e Hezbollah como grupos terroristas, as ações que estas pessoas praticam, que esses grupos praticam, violam a lei de terrorismo no Brasil e, inclusive, essa pessoa foi impedida de entrar aqui com a família porque teria pretensões até de fixar residência aqui. Então, neste ponto, a minha preocupação e a minha pergunta: se existe por parte do Ministério da Justiça alguma ação, algum projeto, algo possível de que essa fiscalização possa ser mais efetiva, inclusive em relação a brasileiros que eventualmente vão para locais suspeitos e que voltam ao país. Obrigado, Bialski, prazer estar com você aqui. A verdade é a seguinte: nós temos uma preocupação muito grande hoje e foi interessante você tocar nesse aspecto, que é a questão da fronteira. O Brasil é um país praticamente continental, com uma extensão territorial muito grande e com mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, mais ou menos, um pouco menos de 7 mil quilômetros de fronteira marítima. Então, há uma preocupação muito grande com as nossas fronteiras. Nós não vamos conseguir, como se pretendeu nos Estados Unidos, construir um muro na fronteira, porque nem os Estados Unidos conseguiram construir um muro, um tão prometido muro na fronteira com o México, o que, convenhamos, eu discordo, isso não deve acontecer. A gente tem que integrar os povos e não construir muros. Mas nós precisamos, isso sim, de inteligência e integração. Acho que esse binômio, inteligência e integração para a atuação nas fronteiras, é que é necessário, é que é indispensável. E nós temos investido muito nisso. A nossa ideia é a criação e construção, já estamos trabalhando nisso, de centros de inteligência nas fronteiras mais críticas, até para a gente trabalhar de forma integrada com os outros países, com os nossos países vizinhos, para podermos identificar, Bialski, esse tipo de caso, de gente que quer entrar, ou até mesmo de brasileiro que quer sair para se envolver com terrorismo, mas não olhando só para a vertente do terrorismo. A gente sabe o que acontece aqui, por exemplo, na fronteira do Cone Sul, na tríplice fronteira. É o contrabando de cigarro, é maconha, é droga, enfim, há uma grande dificuldade de controle ali. Portanto, nós precisamos investir em inteligência para diminuir o espaço da fronteira. Esse é um investimento que exige tecnologia, investimento em tecnologia, mas em profissionais também capacitados que possam operar essa tecnologia e diminuir o espaço livre das nossas fronteiras. Mas mais do que isso, a Polícia Federal tem trabalhado, notadamente no Cone Sul, de forma absolutamente integrada e espelhada, muitas vezes, com as polícias do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, isso para falar só do Cone Sul. Estamos expandindo isso também para o Arco Norte, aqui para a fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. É de fundamental importância que a gente tenha esse controle para que esse tipo de situação não mais aconteça, ou melhor, para que aconteça dessa forma, a gente consiga estancar esse tipo de movimento para que entrem aqui no Brasil terroristas, traficantes, criminosos, enfim, e mesmo para que brasileiros deixem o Brasil para essa finalidade.